Oi, pessoal, aqui é Miss Lexotan, 6mg garota do Júpiter Maçã. Ai, olha ele. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente se livrou de todos os excessos aqui do podcast, das pessoas que não precisam estar aqui, pra gente falar sobre a elegância de discos com poucas faixas. A gente vive nesse universo de trabalhos que parecem mais playlists do Spotify, mas é hora de falar sobre o lado oposto disso, desses trabalhos com poucas músicas e que são altamente icônicos. Certo, meus essenciais amigos? Nossa, certíssimo. Mas antes o que, Nick Silva? Mas antes você pode seguir a gente nas redes sociais. Estamos lá no Twitter e no Instagram como @podcastvfsm. E também, se você for uma pessoa muito melhor que as outras, você pode apoiar a gente em apoia.se/podcastvfsm. Lá, a partir de R$5, você tem acesso ao nosso grupo fechado só para madrinhos, você tem acesso a conteúdo antecipado, você tem acesso a um monte de coisa. Por exemplo, quando esse programa estiver indo ao ar, o nosso especial Rita Lee vai estar começando a ser apresentado para o grande público. Mas quem é apoiador do podcast já ouviu os 3 programas especiais que a gente gravou lá no comecinho do ano. Exatamente. Além disso, as pessoas também podem assistir ao vivo a gravação dos programas, não é mesmo, Kleber? Exato, como o Valmor Viana, o André Matos, a Miriam Marinho, o Jefferson Kozenieski, o Leonel Moura, o Fabrício Neri, o Gabriel Benevides, a Manuela Lima e a Juladeira. Fotografias para você. E o Thiago Rocha, que acabou de entrar aqui durante a gravação. É isso, meus amigos? É isso. Tá com uma cara de que tá perdido. O que tem que falar agora? Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora. O que é que Beyoncé e Taylor Swift têm em comum? Você que me diz. Além de milhões no banco. Além de milhões no banco. Bom, além de serem gigantes da indústria da música e de terem revelado seus trabalhos mais recentes em um curto intervalo de tempo, uma da outra, ambas decidiram investir em um formato cada vez mais comum, que são discos que mais parecem playlists. Em Cowboy Carter, o qual nós dedicamos um programa inteiro para falar sobre ele, edição número 294, a cantora e compositora norte-americana apresenta um repertório composto de 27 canções e quase 80 minutos pro terror da Isadora Almeida. Nossa. Já a loirinha, por sua vez, decidiu ir ainda mais longe, fazendo um álbum duplo, The Tortured Poets Department. Mas quem tá sendo torturado, na verdade, é o público, porque é um repositório de 31 canções e um total de 120 minutos de duração. É quase aqueles filmes... Ela acha que é quem? O Kamasi Washington, pô, pra lançar... Não, é praticamente triplo, os filmes que o Renan vai recomendar aqui, que são 3 horas de duração. De 3 horas. Exato. De duração do nascimento de uma borboleta. Exato. E, obviamente, elas não são as únicas. Desde que o Spotify e outras plataformas de streaming decidiram pagar por quantidades de play, sempre oferecendo valores nas casas dos centavos, ou seja, 0,00000x por execução, é cada vez maior o número de artistas que busca burlar essa proposta, oferecendo discos com cada vez mais canções e faixas muitas vezes curtinhas, canções a partir de 30 segundos, é o suficiente para dar aquele scrobble no Last FM, mais um playzinho ali para dar uma duração e chega. A gente chegou a comentar isso no programa também, em que a gente fala da duração das faixas, que tá diminuindo e tudo mais, e parte disso é exatamente o algoritmo, né, de favorecer coisas menores e um tempo de execução menor. Um bom exemplo também disso é o próprio rapper Drake, que desde 2016, quando ele lançou o álbum Views, ele dificilmente tem apresentado ao público obras com menos de 20 faixas, todas também bastante curtas. Outro campeão de plays nas plataformas de streaming é o Bad Bunny, que dificilmente bota na rua trabalhos com menos de 20 canções, por vezes revelando até mesmo 2 discos em um mesmo ano. Então imagina um repertório de 40 e poucas, quase 50 faixas em um ano. Mesmo discos mais curtos, como o Motomami da Rosalía, são logo acrescidos de novas faixas com edições deluxe, remixes e outras estratégias que aumentam o tempo de execução do trabalho. Então o artista
lança a versão lança o disco normal, na semana seguinte já sai a versão deluxe, ou alguns já no mesmo dia lançam a versão deluxe, com mais assim 10, 15 faixas ali pra dar aquela aumentada. Isso pra mim não faz o menor sentido você lançar a versão deluxe, tipo, logo depois. Sim. Mas isso sempre rolou, gente. Tanto a edição deluxe é uma versão premium daquele álbum. É pra você que quer cobrar mais caro por um repertório. Sempre mas rolou. no mesmo dia, assim, esperava Antigamente era mais, assim, era tipo um aninho. Não, eu acho que vocês estão com uma mentalidade errada, assim, é muito normal. A edição, o Deluxe era como assim, eu quero comprar a edição Premium do álbum que tá saindo. Então vinha com uma embalagem especial. Não, mas com não mais era, coisas. mas não era no mesmo É lançado semana. no mesmo dia, amiga. Juro pra você, artista pop principal, talvez no meio indie, por uma questão de custo, pode ser. Mas no meio da música pop, a versão deluxe sempre veio. É que talvez junto, o que não assim. saía era nos streamings. Porque geralmente demorava pra chegar. Porque aí depois Pode vinha ser. com ou um EPzinho a mais. É que a versão deluxe geralmente são músicas que não cabem na versão física, né, do disco original. Então, por isso que vem Eu sei disso porque a mais, assim. Beyoncé, por exemplo, e outros artistas pop, assim, sempre já vinham de fábrica a versão deluxe, pra quem era fã hardcore mesmo, pra ter esse pacotão extra ali. Mas, assim, é curioso que nem os indies escapam dessa lógica, porque um dos trabalhos mais elogiados esse ano, que é o Diamond Jubilee, da Cindy Lee, que a gente vem comentando aqui, é um disco duplo também, com 32 canções. Mas aí eu lanço a pergunta, meus amigos, será que a gente precisa de toda essa duração, Isadora Almeida? Não. Você que é a Não. defensora dos discos Não. curtos. Nossa, gente, não. Não precisa, não tem. Eu sempre falo aqui. A gente vai falar mais dos meus álbuns favoritos da vida. Eles se resolvem de maneira não tão esticada, vamos colocar assim. Mas sei lá, eu não sei se é porque eu sou, sei lá, eu tenho déficit de atenção, não sei. Mas é que são raros os álbuns muito longos que eles conseguem prender muito a minha atenção, assim. Ou eles têm que ser, assim, obras inacreditáveis, sei lá, 30 faixas que, meu Deus, o artista esperou pra lançar, sei lá, 10 anos e aí até que faz sentido, porque esse artista tava ali pegando o supra-sumo, Fazendo aos né? poucos. Exato, e pegando o que era melhor ali dele, que ele se dedicou nesse grande tempo, mas eu acho muito complicado artistas, não vou dar nomes aqui, mas que lançam álbuns sem muito gap, né, de um pro outro. A Taylor Swift, podemos dar o nome aqui, porque ela é um Também, exemplo também. disso. Ela é E aí um ela grande tem um exemplo. agravante de que, além dela lançar, por exemplo, ela lançou o disco de inéditas agora, com 30 e poucas faixas, mas ano passado ela lançou a versão do 1989, que tem o conjunto das faixas da versão O Taylor original, né, version. o Taylor Version, mas tem de quebras mais um monte de música bônus ali, música inédita, sim. coisa que era sobra de arquivo. Sim. Então, eu particularmente acho que não existe talento artístico suficiente que dê conta de sustentar obras tão extensas em curto período de tempo. Assim, pra mim puro dinheiro, pura e simplesmente. É um pouco complicado, assim, não vou entrar nesses méritos, mas assim, não me atrai, porque eu acho que começa a ficar meio que uma repetição, as coisas elas não trazem muita... sei lá, paixão criativa, sabe? Eu acho que, assim, beleza. Falta não quer... a coisa da edição, de falar assim, olha, isso aqui é bom, mas não é tão bom. Isso. Ou até mesmo, eu vou deixar isso aqui maturando, quem sabe daqui um álbum, daqui anos, eu volto nessa né? ideia. Tipo, 10 anos pra lançar uma música. Exato, exatamente. True Love Então, Waits demorou quase 20 anos até ser finalizada e entrar então em... assim, não tô dizendo que é isso, gente, que você precisa também ficar assim, sabe? Ai, não vou vou ficar com a minha criatividade aqui. Não, também não acho que esse preciosismo de você ficar guardando as coisas e o perfeccionismo, não é isso. Mas eu acho que álbuns muito longos e artistas que lançam com um espaço meio curto de tempo, eu acho complicado. Eu acho que é isso. Não tem edição. Fica tudo rodando em volta fica correndo atrás do rabo, sabe assim? Sim. Tipo, são histórias que não se desenvolvem ou que se desenvolvem muito. Elas não precisariam de tanto para se resolverem artisticamente. Acho que é isso.
eu acho que acaba entrando numa coisa de um lance de comum. Ele vira uma formulinha. O Isso. Drake, pra mim, hoje em dia Nossa, ficou normal sim. você odiar o Drake. Mas, gente, há 10 anos atrás era outra pegada. Ele era um Eu sou cara muito pioneiro, eu criativo. odeio ele há muito tempo. Não, Ah, ele eu tem gostava. coisas boas Eu gostava. ali. Eu gostava bastante. Até no começo. o disco que é o pai dele na capa, lá que tem Passion Fruit, eu gosto ali. Eu acho que ele tem coisas Eu interessantes. gosto também. Eu gosto. Mas ele virou um... Ele parece que é uma piada, uma cópia dele mesmo, assim. As batidas são sempre iguais, tem pouca variação de estrutura. Mesma coisa Taylor Swift. A grande crítica em cima do novo álbum tá quase toda em cima da produção do Jack Antonoff, que ele tem meio que uma basezinha ali, ela vai cantando em cima daquilo e não muda muito, né? Mas eu tava pensando também, o quão louco é, por exemplo, o disco da Beyoncé, que tem 20 e poucas faixas, quase 30 faixas, ela gravou 90. Imagina lançar, se ela Nossa, fosse querer sim. lançar Então, tudo isso. maluquice, Então ainda gente. existe tecnicamente um freio ali Sim, do que é sim. aceitável, né? Mas eu vou falar, assim, até o da Beyoncé, né? Eu falei, eu gostei e tal, Sim. mas tem ali Pesa. umas barrigas. Mas pesa, exato. Não tem como falar que não pesa, cara. E sei lá, eu acho que é isso. Se você tem uma história, ela precisa ter começo, meio e fim. E o meio não precisa ser longo, entendeu? Eu acho que esse é o problema, assim, aquela meiuca ali, sabe? É que eu tenho um Completamente contraponto desnecessário. aqui também, que é o grande depende. Porque tem discos que fazem sentido, tipo um The Lost de Comatorium, do The Mars Volta. É um disco de 1 hora e caralhada, acho que 1h05. Mas são poucas faixas. Então, mas são faixas longas e tal. Se você quebrar Então, ela... mas Então, faixas aí longas. tem Então, é diferente de você eu tô, ter eu tô muitas com o Kleber. faixas. Eu tô com o Kleber. Você é um conceito totalmente diferente. Por exemplo, tem disco de rock progressivo que são duas faixas. São lado A e lado B. E ele faz sentido 60 naquele lance. minutos. Tipo assim, tem música de 18 minutos que faz sentido, tá ligado? Exato, eu acho que aqui é uma questão desse desequilíbrio, desse volume excessivo de faixas. Será que todas essas canções realmente precisam estar ali? Ainda que a Beyoncé venha, por exemplo, com esse conceito de é um disco inspirado em rádio country. Mas será que todas essas 20 e poucas faixas precisam realmente estar ali? Será que você não consegue trabalhar esse conceito com nossa, hoje é difícil, com menos faixas? Mas eu sou bem avesso a disco com muitas faixas, inclusive grandes discos duplos aí que as pessoas colocam como essenciais. Por exemplo, Melancholy Infinite Sadness, do Smashing Pumpkins. Sim. Eu não acho que ele precisaria ter aquele quantidade de faixas. Eu acho que ele é um disco que em um álbum Barriguíssima. se tivesse funcionaria. peneirado ele melhor, seria um disco perfeito. White Album dos Beatles, é que todo mundo, não pode falar dos Beatles, é intocável, mas assim, dava pra cortar um monte de faixa ali. Obladi Oblada, por exemplo, eu acho horrível, pra mim é uma das piores vai se canções dos fuder, é uma Beatles. das minhas favoritas. Eu odeio, detesto, O Paul toca até detesto. hoje, eu acho maravilhosa, divertidíssima. Parabéns, nem é o Paul. O Paul morreu primeiro nessa época, então aqui é um tá outro bom. cara já. Não sabia. Mas eu acho que a maioria desses discos duplos não tem necessidade de ser duplo. Dava pra ter uma cortadinha. Eu gosto, por exemplo, quando o Radiohead lançou o In Rainbows em 2007, eles lançaram o In Rainbows e eles falaram assim, olha, gente, pra quem comprar esse disco, tem mais um disco, tem um extra ali, mas ele vem como um bônus, ele não necessariamente está babado. atrelado ali. O disco o normal ali, ele funciona nas suas 10 canções, terminou no videotape ali, e você vê que existe claramente uma separação e um nível de qualidade entre o que é o In Rainbows Volume 1 e o In Rainbows Volume 2. O próprio Radiohead tinha feito isso antes, quando a ideia era lançar o Kid A como um álbum duplo. E eles falaram assim, cara, não, vamos lançar apenas um disco. Um ano depois eles voltaram com a Amnesic. Então pra mim funciona esse conceito de dividir e trabalhar melhor as suas ideias à parte, sabe? Existe algum artista, Isadora, que você já pegou esses discos muito extensos e que você abriu uma exceção e falou, ok, aqui tá funcionando? Recente? Ai, amigo. Recente, assim, que eu achei, né, que eu já ia ficar meio putz. O da Beyoncé eu gostei, cara. Eu ouvi umas 3 vezes e eu gostei, assim. Mas é o que eu falei. Eu acho que eu tiraria ali facilmente 5 faixas. Sim. Mas foi um álbum que eu gostei. Tipo,
Não me incomodou Funcionou. tanto. Funcionou. E eu ouvi, tipo, também... Eu ouvi metade dele, fui ali comer e tal. Aí voltei pra ouvir. Lavou o camelo no tanque. Exatamente. Daí, da outra vez, também eu tava trabalhando. Aí pausei, reunião, não sei o quê. Voltei pra ouvir a outra parte. Enfim, fez sentido. Mas eu tendo a não gostar, tá? Tipo assim, é muito difícil. Começa a me irritar. Eu começo a sair daquela história. Esse é o ponto pra mim. Sim. Eu começo a me desconectar. Em vez de ficar mais atrelada ao que tá acontecendo ali, eu começo a falar, tá, gente, lá, legal, quero sair daqui já deu. E eu digo mais, se esse álbum não tiver faixas de 15 segundos e metade da tela for dividida com alguém fazendo algum joguinho ou fazendo alguma coisa igual no TikTok, eu já perco completamente a atenção. Ah lá, olha ele. funciona Não, mas mais. isso é desde sempre, sério. Tipo, desde pequena, assim, eu não tenho muita paciência pra álbuns que não se resolvem criativamente, assim, logo, sabe? Tipo, Sim. ele já não diz pro que veio e é isso. Tipo, um grande exemplo, assim, que eu acho muito foda é da Fiona Apple, cara. Ela demorou 1000 anos pra lançar o Fetch the Butt Cutters e, tipo... Sei lá, são 10 faixas, né? Sim, tipo, ele é bem... 11. Ele é bem sempre curto, assim. E, cara... E é muito louco, porque é um 10 de 10 lá da Pitchfork, todo mundo gostou. Puta álbum incrível. E isso eu acho um grande trabalho de edição, assim, de tipo, falar, porra, quantas músicas essa mulher não deve ter feito ao longo desses anos? Aí ela Sim. foi, tipo assim, na pinça e pegou. Ela deve ter gravado mais de 200 músicas. Eu acho, eu boto fácil. fé também. Eu boto fé também. Tipo assim, ela deve ser muito insana em escrever e ficar. A realmente, Carly Rae gravando lança disco coisas. de 10, 11 faixas e ela fala sempre, gravei 35, 40 músicas, entrou isso aqui. Então imagina a Sim, quantidade sim. que ela não deve ter gravado. E eu tenho um outro ponto, assim, eu gosto muito também de músicas que fazem sentido serem apresentadas pro público, no ao vivo. Sim. Eu penso muito no show. Então eu fico pensando que talvez, assim, tipo, putz, você vai fazer 50 faixas lá. Tá, você vai tocar essas 50 faixas nessa turnê, como é que vai ser? Tipo, eu gosto Sim. de artistas que têm esse olhar e esse pensar cuidado. pra além do disco, né? pra de além como do vai funcionar. disco. Como que essas músicas vão durar, assim. Comentário do André Matos aqui, ele falou: quando os artistas decidem fazer um sandinista da vida, referenciando o disco do The Clash, você termina o álbum e não consegue absorver nem metade do que ouviu. Gorillaz voltou com tudo em 2017, com um álbum longuíssimo, e depois o próximo foi mais enxuto e certeiro. Menos é mais. Concordo demais aí com o André. Mas olha só, se hoje em dia esse conceito de disco com uma quantidade absurda de faixas parece amplamente adotado pela indústria, no passado a coisa era bem diferente. O próprio conceito de disco é uma coisa relativamente recente, visto que os primeiros anos da indústria da música foram marcados pela popularização de singles com uma ou duas canções. O LP como formato foi criado em 1948 e começou sobretudo a ser usado com gravações de música clássica, jazz e musicais. Já a emergente cultura do rock and roll começou a explorar gradualmente o formato na segunda metade dos anos 50, mas foi só na década de 1960 que foi generalizado o conceito de álbum, que então ganhou um estatuto de reverência. É bom lembrar que, por exemplo, os primeiros discos dos Beatles, eles não eram discos, eles eram meio que um agrupado de canções, assim, eram vários singles, algumas eram músicas que nem eram deles, era quase uma coletânea e menos um disco em si, né? Mas era muito comum nessa época, assim, tipo, essas bandas de rock muito iniciantes cantarem covers, assim, era tipo... Sim. E inclusive o Beatles é uma das poucas bandas que tem muita música própria. Isso é, tipo, é muito raro pra época, assim. Era anormal pra época, né? E aí, quando eles lançam o Sgt. Pepper's em 1967, onde tem esse conceito de... É um disco conceitual mesmo, com uma estética muito definida, onde meio que consolida esse conceito de disco, que vai ser amplamente difundido na década de 70, principalmente os ópera rocks, os discos de rock progressivo, a gente vai começar a pensar em disco como disco mesmo, né? E mas eu vou defender aqui o meu jazz, porque isso já rolava desde 59, assim, sim, tipo, sim. o Silent Way do Miles Davis, acho que é de 59. O Dave Brubeck Quartet é também dessa época. É que aí tem não um era conceitinho. popular, né? Era um... na época era, amigo. Não, mas não era o mesmo status de música popular, por exemplo, dos standards norte-americanos, que eram muito mais populares do que disco de jazz. Jazz ainda era uma coisa muito de jovem e intelectualizado, amigo. Os standards eram muito mais populares nesse sentido.
E vale destacar que esse número reduzido de faixas, ele está diretamente voltado ao formato e às imitações do próprio disco de vinil, que além da temporalidade, né, com 30 minutos para cada lado, precisava ser pensado de forma balanceada. Então, assim, o disco, quando você ia gravar as faixas, ele precisava deixar, por exemplo, as faixas mais longas mais pro final, porque senão o disco ele ficava meio bambo ali na vitrola, ele tinha uma dificuldade de ser tocado. Então, até isso eles tinham que pensar em como ia distribuir essas faixas na edição física desse material. E a própria duração das canções na época era menor, indo de 1 minuto a 2 minutos e meio. Porém, mesmo nessas limitações, sempre houveram aqueles que buscaram por um volume maior de canções. Por exemplo, em 1966, nós temos 2 artistas investindo em discos duplos. De um lado, a gente tem o Bob Dylan com Blonde on Blonde e o Frank Zappa com Mothers of Invention com o álbum Freak Out. Então, já nessa época, as pessoas tentavam fazer discos para além dos limites, mas se você for ver, mesmo nesses momentos de exagero, prezava-se pela economia, né? Então, cada metade do disco tinha ali, desse disco duplo, então 4 faixas de um lado, 4 faixas do outro, aí o outro disco mais 4 faixas, mais 4 faixas, fechavam-se 16 canções. Então, assim, mesmo nesses excessos, não eram tantos excessos. O problema é que em 1980, a partir da década de 1980, tem um novo player entrando em campo e tudo muda, e aí esses excessos eles são potencializados, que a gente está falando da era do CD. Com a popularização do CD entre o final da década de 1980 e início dos anos 90, artistas, produtores e gravadoras ganharam 20 minutos a mais para expressar sua criatividade. Afinal, a gente saltou de 60 minutos, divididos em 2 lados de 30, para uma execução única de 80 minutos. Vem justamente dessa época a popularização de um elemento muito característico na indústria da música hoje, que são os interlúdios, né? Como não haviam faixas o suficiente para ocupar os 80 minutos de duração, vários artistas começaram a usar inserções ocasionais, diálogos e outros elementos que acabaram se popularizando em gêneros, principalmente o R&B e o rap. O rap, ele até usou desses interlúdios meio que como um componente para contar essas histórias, né? Então a gente vai ter a clássica dos discos da Mary J. Blige, ela falando no telefone com alguém. Sim. E aí coloca esse trecho do áudio. O R&B vai abraçar muito isso, essas coisas, esses diálogos que antecedem a canção. Sim. Tipo, Janet Jackson, hoje eu estou tão excitada, só queria fazer um amor gostoso. Aí começa uma batidinha e entra a música completa ali. Então começa meio que virar um padrão disso, né? Outra coisa que rolava também, que era puramente pra completar o disco, é aquelas hidden tracks. Que a última faixa, você ia ver em algum player que tinha o tempo ali, era, sei lá, tipo, 13, 14 minutos de faixa, mas sei lá, a faixa em si tinha... 2 minutos e era... 2 minutos, 3 minutos, no máximo. Tipo, sei lá, 10 de silêncio. E aí, no finalzinho desse silêncio, vinha alguma coisa. E geralmente era, tipo, sei lá, uma piada, uma música esquisita. Era sempre muito, tipo, uma piadota ali no fim da faixa. Sim. Um bom exemplo disso, dessa transição desse formato do vinil para o CD, é que em 1984 o Michael Jackson lança Thriller com 9 faixas, 42 minutos de duração, um dos melhores discos de todos os tempos. Então ele é um disco super enxuto, e você pensar que dessas 9 faixas, 7 foram singles. Então, assim, praticamente você teve um aproveitamento máximo daquilo que você produziu em cima do disco. E quase 10 anos depois, quando ele lança o Dangerous, que já era em formato CD, ele é um disco que você tem claramente um excesso, um inchaço. Ele é um bom disco, mas ele tem 14 faixas, 76 minutos de duração, e tem músicas de, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, quase 7 minutos de duração. Então, aquele R&B enxuto que ele fazia no começo dos anos 80, morreu, foi substituído por uma coisa muito mais inchada, né? Que reverbera até hoje em dia. Se você pega os discos do Justin Timberlake, eles bebem muito desse R&B, por exemplo, do comecinho dos anos 90 ali. Enfim, tudo isso é para dizer que não, os discos da era de streaming não inauguraram nada em questão de formato. Pelo contrário, eles apenas resgataram esses excessos de uma época de forma a dialogar com essa competitividade econômica das plataformas de streaming.
Mas é hora da gente deixar esses excessos pra lá, porque no programa de hoje a gente tá aqui pra conversar sobre a elegância de algumas obras que são essenciais pra história da música. A gente preparou uma listona aqui, meus amigos também, e a gente vai comentar sobre alguns discos que a gente fala assim, cara, esse disco é essencial, ele é fudido de bom, ele é muito bem feito, mas ele tem 8 faixas, 9 faixas. Olha como é chique você olhar e falar assim que não tem, sei lá, 17 músicas, 18 músicas. Ele se resolve ali. Quem quer começar puxando aí? Eu vou começar a puxar. E eu achei legal que tá até na listinha aqui que o Kleber fez geral. E quando você falou, né, de fazer essa pauta, eu falei, putz, tem uma banda aqui que é perfeita para isso. E no caso é Talk Talk. Ai, perfeito. Na hora, assim, eu pensei, porque são álbuns muito bem resolvidos. E todos os álbuns têm, sei lá, 9, 10 faixas, acho. Eu até fui me certificar que eu achei que os 2 primeiros talvez pudessem ter mais, mas não tem. Eles não passam tem, de né? 9 faixas. São 9 faixas. Tipo, 37 minutos, 43 minutos e tipo, tudo 9 faixas, assim, sabe? Eu acho muito bonito. O The Color of Spring são 8 faixas e 46 minutos. Então tem faixas ali mais longas, tipo de 6:30, 7 minutos, 8 minutos mesmo. E eu sou muito fanzoca, assim, e eu acho maravilhoso. E isso diz pra mim que, tipo, se a ideia da canção... se ela precisa de mais tempo, é isso. Então ela precisa de mais tempo, mas ela vai se resolver dentro daquilo. Ela não precisa de outras faixas para ficar, sabe? Tipo, meio que batendo na mesma ideia e sendo um complemento dentro do álbum. Então, assim, Talk Talk pra mim é um grande exemplo. E eu sou Pegando muito fã, o Laufenstock, que é o último álbum de estúdio deles, é um dos discos apontados como um dos precursores do post-rock, por exemplo. É o meu favorito. Ele tem 42 faixas. minutos de duração e 6 faixas. É meu e você favorito. ouve, você fala assim, é sobre isso e tá tudo bem. É sobre demais, cara. Nossa senhora. Arte. Quem também gosta de uma rapidinha é o Justin Vernon, que todos os discos dele são geralmente bem curtos. Tem o Forever Forever Ago, que tem 9... O Bon Iver tem 10, o 22 A Million tem 10 também. E se for pegar os discos do Vulcano Choir também são bem curtinhos, assim, tipo 9, 10 faixas. E acho que é isso, assim, eu gosto muito dessa coisa dele ser muito sintético, assim, Sim. E ainda mais quando ele vai para essas coisas bem mais experimentais, que, sei lá, de 2016 pra cá. Ele experimenta muita coisa, é muito diferente o disco, assim, tipo, você vai pra uns cantos muito diferentes, mas ao mesmo tempo Dentro é tudo do próprio curtinho. disco mesmo é muito diferente, né? Às vezes é umas pegadas mais folk, e aí outras eles vai pra um soul todo destruído, distorcido, sujo, e funciona. E aí, mas, tipo, como é uma coesão, assim, né? Tipo, existe algo ali que dá uma cara de disco mesmo. Eu vou puxar aqui minha primeira indicação, vou trazer pro Brasil, porque tem uma cantora amiga nossa que é elegantíssima, ela é chique por essência. Ela é. E os 3 últimos discos que ela lançou são todos discos com 10, 10 e 8 faixas. Estou falando de Luísa Lian, que ela tem aqui na ordem o Azul Moderno, que tem 10 canções, o 7 Estrelas, que é o disco que ela lançou no último ano, também com 10 canções, e o Oiá Tempo, que é um pouco mais curto ali, com 8 faixas. E de novo, são discos de uma complexidade muito única, são discos, tem canções, por exemplo, Mira, é uma canção que tem 5 minutos, eu acho, ali, e ela é densa, o Azul Moderno é um disco densíssimo, assim, ele tem toda uma profundidade de sentimento, de produção, tem a produção do Charles Tixier ali, distorcendo os arranjos que o Tim Bernardes vinha fazendo, mas é um disco que se resolve ali, ó, 10 musiquinhas e não precisa mais do que isso, sabe? Eu vou seguir aqui com um também que eu lembro que, né, de cara, assim, jovenzinha, eu ouvi, eu falei, putz, galera, lá, mais uma vez é sobre isso, que é o Caetano com Transa, que são 7 faixas, 37 minutos, dá pra entender tudo ali, o mistério está ali, você vai desvendando ao longo das faixas, eu acho perfeito, assim, não tem uma faixa que é uma gordura, todas são perfeitas, todas são clássicas, e vendo o show ao vivo depois de, sei lá, 50 anos, foi muito incrível, sabe? De pensar, tipo, esse álbum, ele é
perfeito, assim. Todas as faixas continuam maravilhosas, são maravilhosas ao vivo. E vocês, amigos? Bom, eu quero ir com uma banda que também tem uma carreira feita a partir de discos curtos, que é o American Football. São discos que giram em torno de 9, 8 e 9, sim. O máximo que tem são 9 músicas, que é o LP 1 e 2. E aí, beleza, vai ter as versões lá, bônus, que vão ter 19 faixas, coisa assim, mas a versão normal do disco são 9 faixas, 40 minutinhos. E é isso, assim, acho que também eles dialogam bem entre si, dentro ali de uma proposta de fazer um emo diferente ali e tal, irretocável. E acho que a partir disso eles vão criar toda uma cena ali dessa união de MMF Rock, né, que vai ser chamado de Midwest Emo, em torno disso, assim. E boa parte dessas bandas que surgem depois também tem essa coisa de contar uma história com pouco, assim. São discos mais enxutos. Tem um artista que ele foi se perdendo em todos os sentidos ao longo da carreira, que é o Kanye West. Porque ele tinha discos que não eram necessariamente curtos lá atrás, mas eles eram discos formatados para aquela época. Discos de 50 minutos, com 14 faixas, 16 faixas ali. Mas, por exemplo, quando ele lança o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, são 13 musiquinhas, 1h10 ali, mas ele meio que funciona, porque é um discão irretocável. Mas, pra mim, a obra-prima dele nesse sentido de concisão é o que ele faz com Jesus, que ele tem 10 músicas, 40 minutos de duração. Só que, assim, cada uma dessas 10 músicas, elas vão para direções completamente malucas, diferentes, de um jeito muito complexo. Abre com On Sight, que já é, assim, frenética. Nossa. Aquela produção do Daft Punk maluca ali. Cai no Black Skinhead, vai pra I Am a God, New Slaves. Aí tem, por exemplo, Blonde on Leaves, que eu acho impecável, uma produção surreal. Termina com Bound to, com aquela música dele pra Kim Kardashian, na época que eles estavam juntos naquele clipe que eles andam. Era tão bom. Nossa. Tudo era tão bom, a vida era boa. E que era pra uma vibe mais R&B, assim. Esse disco tem o Guilty Trip, que é uma música que é cheia de autotune ali, com os rapão muito cabuloso. E ele é um disco de 10 músicas, só que ele é muito complexo. A capa do Virgil Abloh ali é tudo impecável pra mim dentro do conceito desse disco. E é muito louco que depois ele vai se perdendo muito pelos próximos trabalhos. O Life of Pablo, que é um disco que eu ainda gosto, ele tem 20 músicas, mas eu lembro que ele foi colocando outras músicas, ele foi um disco que ele foi retrabalhando depois. Sim. Ele foi colocando outras canções. Aí no Ye, que é aquele início da série de 5 discos que ele ia fazer, são 7 músicas. Eu gosto. Todos os discos dessa série, acho que são 7. Sim, são coisas bem curtinhas. Kids Ghosts, 7 músicas. Tem o disco com a Teyana Taylor também, sim, com o Nes, é tudo disco curto. Aí, ele encasqueta de fazer umas coisas gigantescas. Tipo, o Donda, ele já vai ter 27 faixas. O Donda Deluxe, 32 músicas, 2h10 de duração. Assim, Old, que eu parei de ouvir na metade, né? Não Old. Tem mais necessidade. O último que ele lançou esse ano, que é aquele Vultures, com o T.I. Dolla $ign, tem 15 músicas, mas assim, ele já foi acrescentando e mexendo e colocando outras coisas. Também foi um desses trabalhos incompletos. Mas quando eu pego ali a elegância do Jesus, de ele começar e terminar de um jeito completamente diferente, mas cada música totalmente relevante, pra mim, assim, só mostra o brilhantismo dele trabalhando com pouco, sabe? Ai, gente, vamos com um velho que eu lembro, assim, de ouvir e falar, olha só, olha o que é o indie de verdade. Television com Mark Moon. Ai, 8 perfeito. faixinhas, também perfeito. Não, sabe, não fica rodopiando ali, entrega, todo mundo depois foi querer copiar. É isso aí, bom demais, lançou o conceito. Eu acho que o bom desse é que, assim, ele tem a faixa título, que é gigante, que tem 10 minutos. Exato, 10 minutos. Mas ela faz sentido ela ser daquele jeito, assim, ela é um experimento maluco, ela encolhe, cresce, ela vai de um canto pro outro, faz aquele riffzinho da guitarra que o Interpol veio copiar em todas as músicas deles depois. Mas, assim, o restante do disco são músicas curtas. See No Evil tem o quê? 3 minutos de duração. As outras músicas são tudo curtinha. Então ele é meio que um disco que fica equilibrado no fim das contas. Sim, super.
É o que eu tava falando anteriormente também, assim, o Tok Tok tem faixas gigantescas, mas que é isso, elas se resolvem e elas fazem sentido. Eu quero falar aqui de um dos discos favoritos da minha vida, que é o Grace, do Jeff Buckley. Que são 10 faixinhas. É curto? Ele não é exatamente curto, são 50 minutos e caralhado. Mas assim. são 10 faixas. Mas são 10 faixas. A versão do Spotify tem mais uma, que é Forget Her, mas esse não tá no original. E é um disco, assim, de faixas grandes, 5, 6 minutos. Mas, ao mesmo tempo, faz muito sentido, assim. Tipo, são músicas de uma diva do rock. Então, acho que esse tempo que ele leva pra construir as coisas... Sei lá, ele tem o jeito de cantar que vai te levando ali, vai te seduzindo dentro daquela música. Esse disco é um absurdo, assim. Eu amo também. A gente falou um pouco desses interlúdios de R&B ali nos anos 90 e, obviamente, não foi inventado nessa época. E até o Francisco Bronze, aqui, nosso ouvinte, ele trouxe um exemplo de um disco antigo que tinha bastante interlúdio, que é o Simon & Garfunkel, com o álbum Bookends, de 1969, e que tem interlúdios e inserções de áudio de filmes e trechos de cinema entre as faixas. Então tá aí um exemplo, mas é que assim, o que acontece ali na década de 90 é uma extravasação, assim, de disco com 1h30, um monte de gente conversando pra lá e pra cá. Vou puxar aqui pra um disco... Deixa eu ver, quem que eu pego? E uma que pra mim é um sinônimo de chiqueza, Xadê, Diamond Life, 1984, é o álbum de estreia dela, é um disco elegantíssimo de soft pop, jazz, soul, 9 faixitas ali, abre com Smooth Operator pra colocar a gente no clima do disco, mas tudo que vem em sequência ali faz sentido existir dentro do disco, nada ali tá sobrando, é tudo de um refinamento muito único, e ela vai seguir assim, os discos dela são sempre muito polidos, eu acho que a partir da década de 1990 ela dá uma esticada um pouco maior, também por essa questão de formato, mas mesmo assim ela segue nessa linha de lançar a cada 20 anos, né? Lançando de 20 em 20, dá pra você lançar um disco de 13 faixas e tá bom ali, pra Xadê funciona. Aproveitando que você tá aí, eu quero puxar uma filha moderna dela, que é a Fabiana sim. Palladino. Que puta que pariu, boa. Descaralho desse ano, 10 faixinhas, se resolve muito bem, assim. Ele também tem essa coisa, que ele vai pra muitos cantos, ele sauda muita gente aí, mas... Sauda Mandioca? Sauda Mandioca também, assim como Dilma, e é maravilhoso, assim. Puta que pariu, esse disco tá no meu top 1 do ano aqui. Falando de elegância e concisão, quando a gente pensa nesses clássicos do rock, a gente fica pensando assim, deve ter umas 14, 15 faixas. Mas aí a gente pega The Dark Side of the Moon, que é simplesmente um dos melhores discos de todos os tempos, do Pink Floyd, e tem canções ultra complexas, tipo The Great Gig in the Sky, que é uma das músicas mais bonitas de todos os tempos, com aquele vozeirão todo. Tem músicas como Time, tem músicas como Money, e é um disco que tem apenas 42 minutos e 10 faixitas ali. O próprio Pink Floyd, ao longo dos anos, ia perverter um pouco disso. Por exemplo, o Wish You Were Here, que é um dos meus discos favoritos deles, é o meu favorito deles, já tem 5 faixas e 44 minutos de duração. Então, já vai para uns exageros, mas ele ainda é um exagero conciso, assim. O que eu não gosto é, por exemplo, ali quando vai pro Division Bell, nos anos 90, tudo que sai do pós-Roger Waters, pra mim, não... Tipo, são os discos um pouco mais extensos. Por exemplo, tem 11 músicas e quase 1h10 minutos de duração. Mas esses primeiros trabalhos, assim, de uma elegância, de uma sofisticação, de, olha, é só isso aqui. Tem o Meadow, por exemplo, que é o disco mais prog, experimental, psicodélico deles. Tem 6 canções, 46 minutos de duração. Tem músicas bem extensas ali, como a gente estava falando, mas ainda assim meio que é um trabalho que acaba se resolvendo dentro dele, sem se esticar para além do necessário. Boa! Deixa eu ver o que a gente pode seguir aqui. E outro divo também que tem álbum maravilhoso. Vários álbuns maravilhosos, todos álbuns maravilhosos, mas pontuando um que é um clássico e que, né, tá super na cultura pop, é o Prince com o Purple Rain. Demais. Chique.
9 faixas também, que é um álbum pop, né? O problema é que o Prince, ele vai se perder depois, né? Que depois ele vai lançar, tipo, 2, 3 discos por ano. E aí, ainda que seja discos se passa curtos, um pouco. se passa bastante, pouco. né? Não, mas assim, ele morreu e deixou música pra uns 20 anos ainda, assim, então... Não, ele tem música pra um século. Dava pra lançar um disco meio que por ano. Dá pra lançar um disco meio que por ano de música dele, e ainda tem coisa pra um século de músicas, assim, é surreal. Maluquice. Nossa, um que eu quero trazer aqui, que eu amo, é o Caput do Destroyer. Disquinho de 2011. Ai, chique! Eu amo, um dos meus discos favoritos da vida. Essa coisa meio indie pop super sofisticado, assim, tipo... Não, é soft rock isso, é total soft rock. Nossa, eu amo. Música pra transar e cheirar esse. E até ele Olha fala que uma das ele. músicas... Não, mas ele mesmo canta numa das músicas, ele fala assim, passei a noite andando, procurando por alguém. Mentira, não, esse álbum é mó bom. Esse álbum é mó bom. Esse álbum é mó bom. Nossa, e ele é outro que ele tem 9 faixas. Tem aquela Pig of Bass, ela tem... Aquela outra que é Bass of Pigs, ela tem 11 minutos. Bay of Pigs tem 11 minutos de duração, mas o restante, tipo, tudo muito concisinho, perfeitinho, com os instrumentos bem posicionados, sabe? Esse Nossa, disco, é verdade, esse álbum é 10 de bom. 10. Nossa, eu amo esse disco, ele é perfeito. Tem um aqui, ó, que a gente até citou ao longo do programa, que é o Miles Davis com In a Silent Way, disco de 1969. É o início da fase elétrica do Miles Davis e ele é um disco de 2 faixas. Elegantérrimo. A capa desse disco, pra mim, assim, ela exala riqueza, dinheiro, chiqueza e poder. E aí você vai ouvir esse disco, ele é ultra complexo, com altas curvas, um álbum totalmente labiríntico e 2 faixitas, assim, ó. Aqui uma, aqui outra. Perfeito. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui o que a gente pode pegar agora. Ai, gente, dos mais recentes, meu favorito de 2021, que é Jennifer Souza com Pacífica Pedra Branca. Pedra Branca. 9 faixas, ai, que álbum lindo, elegantíssimo. Elegante, chique. Ele se resolve também muito bem. Você vê as curvas das montanhas de Minas Gerais. Cara, que álbum lindo. Perfeito, sem barriguinha nenhuma, vai que vai. Eu quero puxar uma banda aqui que se especializou em roubar faixas, mas são poucas por disco, que é o Led Zeppelin. Sei lá, até o Physical Graffiti, que vai ser maior. É tudo curto, né? São discos de 9, o disco 8 4, faixas. que é o mais famoso deles, são 8 faixas. House of the Holy, 8 faixas. Aí depois o Physical Graffiti é de daí pra baixo, né? Mas, enfim, é uma ótima discografia até esse ponto. E muito conciso, assim, acho que os discos não passam de 40 minutos, em boa parte, assim. Eu tô percebendo um padrão aqui, que a maioria dos discos que eu gosto, eles têm 10 faixas e exatos 42 minutos. Tem vários que eu citei aqui. É o 7.6 da Pitchfork para álbuns. Não, é tudo disco nota alta, uns Best New Music aqui. Por exemplo, o Titanic Rising, da Wise Blood. Perfeito, lindo. Começa pela imagem de capa, que é totalmente chiquérrima. Pra mim é uma das melhores capas de disco de todos os tempos. Surreal. Capas recentes, assim, é impecável. 10 musiquitas, 42 minutos de duração, não tem excesso, é tudo assim, ó, na elegância, no equilíbrio. Deixa eu até ver os outros aqui. And in the Darkness, Hearts Aglow, que é o disco mais recente de 2022, é o segundo da trilogia. Ele tem também 10 músicas, mas esse é um pouco mais extenso, 46 minutos. Mas ainda assim, ó, ele tá no padrão. O outro anterior dela, ó, de 2016, que é o Front Row Seat to Earth, tem 9 musiquetas, 44 minutos de duração. Então ali, ó, tudo nessa faixinha ali dos 44, porque assim, não é nem curto demais, nem longo demais, é na medida exata. 42 Sim. minutos ali, pra mim, é o tempo certo aqui. Faz sentido. Gostei, amigo. Outro que você gosta muito aqui, amigo Kleber, é o Contra do Vampire Weekend. Ah, é verdade! 10 faixinhas Amo.
Mas esse tem 35 minutos, mas é puta. Não, eu aceito, é eu só. aceito. Aceitamos. Puta que pariu. Gente, eu vou trazer um aqui pra mexer com a conversa aqui, daí a gente chega em algum lugar, uma resposta ou não. You To Be Kind dos Swans, que tem 10 faixas, mas tem 2 gigante, horas né? de música, porque aquela Bring the Sun tem 34 minutos de música. Aí pra mim, pra mim já tem uns desvios aí. Os outros trabalhos posteriores deles vão ficar ainda mais gigantescos. Então eu acho que disco com quase 3 horas de Tá duração. zoando, sério? Os posteriores, deixa eu pegar aqui, ó. Nossa, daí já. Aí não tem como. É que o To Be Swans. Kind tem coisas muito boas, né? É que o To Be Esse Kind, álbum ele é redondo. Mas essa música de 30 e poucos minutos ali, pra mim, ela É já... aquela que você pula, né? Já pesa, né? Então Você ouve 3 tipo, minutinhos primeiro pra dar 4, scrubble e depois você passa. os primeiros 4 você vai. O The Glowing Man, de 2016, ele tem 8 músicas, ele tem 1 hora e 58 minutos de duração. Então aí, eu acho que já é a prova de que não é porque tem poucas faixas que ele necessariamente vai ser bom. O Living Meaning, de 2019, também 12 músicas, 1 hora e 33 minutos de duração. Mais recente, que é o The Beggar, ele tem 11 músicas e 2 horas e 1 minuto. Então, assim, é a prova de que nem sempre ter poucas faixas é sinônimo de elegância e sofisticação. Nossa, essa é a gata. criptonita da Isadora. Por que, cara? Não, porque é disco curto, mas com muito tempo. Ah, tá. Muita coisa. Que mais? E a gente pode entrar em punk? Como é que é essa história? A gente entra no punk ou não? Eu acho que É o uma- punk é o uma contraponto questão. do Swans, assim, porque... Então, Tipo, não, é o ó. contraponto no sentido de que são muitas músicas, mas elas são Então, músicas curtas, então faz exato. funciona, né? O Minor Threat, que eu Amo. já falei com o Perfeito. Kleber. Então, o First to 7 Inches, cara, são, sei lá, 15 faixas? Só que são 19 minutos. Não, funciona. Ó, Ramones, aqui o primeiro deles tem 14 faixas e 29 minutos de duração. Perfeito, é praticamente um disco da Pablo isso aqui. Tem o Attack on Memory do Cloud Nothings, que não é exatamente punk, mas tá nessa Amo. coisa. Putz, Tem eu 8 ouvi faixas, esse. maravilhoso também. Mas puxando pra Pablo aqui, ó, aí a gente tem o contraponto, porque, por exemplo, o Noitada, por exemplo, é um disco com 11 faixas, tecnicamente curto, só que ele tem 21 minutos de duração. São EP, Aí eu acho que assim, sabe? tipo, você nem consegue sentir o gostinho da música na boca, parece que ela já, tipo, você colocou, ela já acabou. Não dá nem pra sentir o prazeroso ali. Eu lembro daquele disco experimento da Cherawak, que era, tipo, cada faixa tinha 1 minuto e pouquinho. Isso é muito Era bom. do caralho, Ele tem assim, 15 tipo. músicas e cada música tem 1 minuto, Tanto que ela, eu acho que ele é um EP, na verdade. É um EP tão bom que, tipo, o disco que ela lançou esse ano continua tecnicamente ofuscado pelo que Sim. ela fez lá em 2018 com esse, assim. Ó, pegando assim, citando alguns discos brasileiros. Marisa Monte com Mais, de 1994. 10 faixetas. Jorge Benjor com Força Dele. Bruta. 10 Dele. faixetas. Eu pensei que o Jorge Ben tinha mais coisa curtinha, mas a média dele é, tipo, 12, 13, assim, tipo... Eu Sim, jurava é que nessa era, média. era um pouco menor. Ó, o Tom Jobim com Wave, que é um Bom disco demais. chiquérrimo, uma das Amo! capas mais bonitas da Amo! música brasileira. 10 faixas ali. Então O começou, Stone Flower tocou. também. É curtinho também. É curto também, né? Ó, o Quebra Azul do Baleia, 8 faixinhas, disco maravilhoso, um dos Aí, ó. melhores dos anos 2010. Um que não é necessariamente curto, mas tem um número gostoso de faixas, é o LCD Sound System, com This Is Happening, de 2010. Bafo. Tem 9 músicas, algumas são bem extensas. A própria música de abertura, se eu não me engano, ela tem uns 6, 7 minutos de duração ali. Tem outras canções que são um pouco mais alongadas, mas parece que é um disco que funciona nessas 9 canções ali, sabe? Babado. Um que vai se alongar depois, Aphex Twin, mas ele lança o Richard D. James álbum em 96 com 10 musiquinhas. Radiohead com In Rainbows, 10 músicas. Arthur Verocai, 10 músicas com disco de 1972. Tem o Foxygen também, com We Are the 21 First Century Ambassadors of Peace and Magic. Amo! Esse disco é um Amo. absurdo também. Eu amo. 9 faixinhas, Que 36 surto, minutos. né?
Que Ó, surto, Caleb. um que é longo, mas ele tá redondinho ali, é o Sigur Rós com eu não sei, nunca sei como A gente nunca vai saber falar nenhum. Qual que é a Agueles capa? Bjorn é o de 1999, a capa do Os bebê. correndo pelado? Ah, do bebezinho? Não, bebê. é a capa do feto. bebê feto anjo. Tá. Ele tem A 10 gente nunca vai saber músicas. falar. Tá. Oh, mas um que é longo, mas é curto, é o Funeral, do Arcade Fire. 10 faixinhas Ah, é também. verdade. Eu tava pensando no Quantas Arcade faixas Fire tem? mesmo. 10? 10. E ele Mas ele tem 58 minutos. São compridas. Mas verdade. se resolve muito bem, não É, tem maravilhoso. barriga. Bonsaço esse álbum. O Gabriel Benevides comentou aqui, ó, 35 e 40 minutos são a minutagem perfeita para um disco. Eu diria mais, eu diria 42 minutos. 42 minutos é o tempo exato para um bom disco. Ó, o Francisco Bronze comentou aqui, ó, qualquer um do The Shin. Sim, são sempre discos curtinhos. Uma elegantérrima sempre, FK Twigs, o primeiro disco Nossa, dela sim. tem 10 faixas. Já o Madalene, pra mim, que é impecável, tem 9 canções Bom ali, também. ele é super redondinho. A Lick Lee, na boa fase dela, ali na fase sofredora, um exemplo é o I Never Learned, de 2014. 9 musiquetas ali. Mas um disquinho desse ano que eu amei e é curtinho também. É o Freakle com o Where We've Been, Where We Go vai From tá. Here. 9 Sim. faixas, 36 minutos. Mesma Aí, coisa ó. que o Arcade Bom pra Fire caralho, lá. puta que Mesma fórmula. É que esses são 36, né? É um pouquinho menor. Ah, é verdade. De Mas tempo tá- é menor. Mas verdade, tá válido, verdade. tá válido. É isso aí, gente. Perfect. Discos elegantes, chiques, chiquérrimos, revolucionários aqui. Falamos de discos que mudaram a história da música e todos eles com ali, ó, 8, 9, 10 faixinhas, 42 minutos de duração. Não precisa mais do que isso aí, mas a gente quer ouvir de você quais são os discos com poucas faixas que são elegantérrimos. E se você acha que esses discos playlists que rolam hoje em dia, eles são realmente essenciais, é necessário ter um trabalho de 27 faixas, Beyoncé? O que você pensa sobre isso? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e comenta, deixa a sua opinião lá. Ou aqui no Spotify mesmo, eu sempre deixo a perguntinha e você pode comentar quais são os seus discos favoritos com poucas faixas. Certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Ó, Francisco Bronze, de última hora, lançou Ana Frango Elétrico, aqui o último Puta, disco, sim, verdade, é um maravilhoso. bom disco. Ana sempre muito conciso. O primeiro disco também, eu acho que, se não me engano, tem 7, 8 faixas, o Mormaço. É Então, verdade. É bem menorzinho, né? pouquinho ali. Fechamos, meus amigos? Fechamos. Fechame. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. E sim, eu estou de volta, depois de tempos que eu sumi, desapareci, evaporei. Retornei das cinzas, e com bastante coisa, porque eu ouvi bastante coisa. Então acho que eu vou furar a fila dos meus amigos, aproveitar que eu voltei e já falar coisas. Eu sei que vocês Pode já… começar, amigo. Que vocês já citaram alguns discos na semana passada, quando eu não estava aqui, pois estava trabalhando no C6 Fest, estava morto no dia que vocês gravaram este episódio. E algumas coisas eu só fui ouvir durante a semana. Um dos casos é o disco da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. O disco que causou polêmica nessa última semana, porque a Pitchfork deu uma nota um pouco baixa pro disco. Eu discordei de tudo que a Pitchfork escreveu, porque elas falaram, o disco é repetitivo, o disco é chato. E é tipo um disco super curto, numa época que as pessoas às vezes se exageram, não sabem cortar. Exato. Eu acho muito interessante como a Billie poderia ficar fechada em si mesma, no mesmo universo dela, que é tipo, sei lá, o caso da Adele, por exemplo, que meio que criou seu mundo e se repete. A Billie tem explorado coisas novas, acho muito interessante. Acho muito interessante as questões temáticas, como ela fala desse novo momento da vida dela de uma forma tão livre. Enfim, achei um disco gostoso que, tipo, dá vontade de você ouvir no repeat, assim. Então, acho que isso é muito bom, que é cada vez mais raro, assim, você ouve e diz, é legal esse álbum mais longo, e às vezes você não quer voltar. Eu tenho essa sensação com muitos álbuns pop recentemente, e o dela me pegou nesse lugar que eu achei muito bom. Só um adendo aqui, saiu uma entrevista dela no Stephen Colbert, tá em 3 partes no YouTube. E é bem legal, assim, ela fala um pouco sobre esse processo, né, de… Agora ela tá com 21, 22 anos. E se descobrindo, finalmente, como uma cantora, fazendo as coisas que ela quer. Então, eu acho que pra além do que a gente já falou na semana passada e nessa… vale a pena assistir
essa entrevistazinha e ainda tem a performance de Lunch ao vivo, que é bem legal. Outra coisa que vocês falaram na semana passada e que eu vou recomendar também aqui de novo é a Beth Gibbons com Live Outgrow. Chique, interessante. Ela é um caso de artista misteriosa, que a gente mal vê a cara dela. E ela fala coisas bonitas e coisas interessantes. E ela consegue nos tocar nesse universo que é muito íntimo e pessoal, assim. Então, que mulher absurda, estou muito encantada com ela. Discos e coisas que ficaram um pouco para trás, porque os últimos meses foram meio corridos. Então, trago aqui o disco do Gui Amabis, Contra a Pangeia. É um disco bem interessante. Eu acho que o Gui é um bom produtor e um grande compositor. Para quem não lembra, ele estava naquele projeto Sambas do Absurdo, junto com a Jussara Marçal e o Rodrigo Campos. E ele retorna agora a um trabalho solo. Eu recomendo a faixa Amar Sem Dizer, com participação da Manuela Julian, que é uma das integrantes do Pelados. Me surpreendeu muito como ela usa a voz aqui de uma forma completamente diferente do que na banda. E achei muito bonito esse encontro. O Kleber não tá aqui, então eu vou citar uma música que tinha saído no final de abril, mas é que eu fiquei psicótico nessa música agora, que é VTNC, Vai Tomar no Cu, da Kate da Voz e as Abusadas, junto com o FKOFF 1963. Eu acho que é Fuck Off 1963. Não sei como se pronuncia, gente. Se alguém souber, me explique. Mas é uma coisa bem tipo, eles misturam funk com outros gêneros. Eu não sei o nome certo do gênero de música eletrônica que eles misturam. Eu acho que é alguma coisa tipo trance, alguma coisa assim, porque é tipo muito acelerado. Mas é muito bom e elas ficam falando um monte de coisa assim, pá. E é perfeito, é a música que eu tenho escutado quando tô com raiva de alguma coisa, você precisa esparecer e você canta essa música assim, porque elas ficam xingando, então, perfeito. Vamos então às coisas novas, novíssimas. Saiu o novo disco da Bebé, Salve-se. Uma delícia! E achei muito interessante como ela amadureceu. A gente precisa lembrar que a Bebé é muito jovem, né? Isso, pra mim, sempre me surpreende. E é muito interessante como ela apresenta uma maturidade nas composições, na produção, como ela cuida de cada detalhe. Eu acho que essa espera pro disco tem um espaço aí de tempo grande entre o primeiro e esse. Valeu a pena. Tem participação do Dinho, do Bulgarins e do BK, com quem ela já tinha trabalhado anteriormente. Ela aparecia nos shows dele. E acho muito interessante como ela parte desse universo do pop e do R&B, mas ela se conecta com várias outras coisas que ela tava meio mergulhada, assim. Como a música eletrônica, o funk, o trap. Enfim, acho que é perfeito. Então, vale ouvir o novo disco da Bebé, Salve-se. Gravamos um Por Trás do Disco sobre esse disco. Quem é madrinho já pode ouvir, mas se você não é, você vai ter que esperar um pouquinho ainda. Olha só. Boa. Um bloquinho aqui, latinas. E nem todos são latinos, mas enfim, espanhol. Saiu um novo disco da Nath Peluso, Graça, não sei como você pronuncia. Ela é argentina. Eu acho que eu já tinha recomendado a Nath Peluso por aqui. Eu vou usar uma palavra para definir, que foi a mesma palavra que o Guardian usou e pode afastar algumas pessoas, mas é a palavra possível, que é um disco extremamente eclético. Ele é um disco um pouco longo, então, como a gente gravou, adiantou um pouco esse programa, pra quem tá nos ouvindo, a gente gravou na sexta, então eu só ouvia poucas vezes ainda o disco. Mas ele passeia por 300 universos possíveis, assim. Ele vai pelo hip hop, pelo pop, pelo funk, passa por ritmos latinos, tem tipo salsa, umas coisas assim. Pra música de funk, ela chamou uma cantora brasileira chamada Lua Santana, que eu não conhecia. Achei bem interessante essa faixa. Tem participação do Blood Orange, é uma faixa bem bonita. E tem tipo uma nano participação do Setangana, que é tipo uma vinheta, ele fala umas coisas. Mas enfim, vou ouvir mais, mas achei interessante Nath Peluso e quis trazer aqui. Legal. Outra dica é a rapper espanhola Mala Rodrigues. Eu já falei dela aqui algumas vezes. Ela é uma rapper bem importante na Espanha. Ela trabalha desde os anos 90 por lá. Ela começou com 16 anos, hoje em dia ela tem 45 anos. E é muito interessante como ela tá sempre tentando se conectar e buscando outras referências e outros universos. Ela lançou Um Mundo Raro, que saiu recentemente, e que ela dialoga com a música eletrônica, com o trap. Em alguns momentos a voz dela é usada de uma maneira bem pesada, assim, agressiva. E em outros tem momentos que ela brinca com autotune e ela vai para um lado mais pop. Então achei bem interessante.
E o que me surpreendeu, porque eu não sabia que ia existir, é um novo disco do Alex Anmanditer. Ele tinha lançado um disco longo no ano passado, o cantor chileno, que eu sempre falo por aqui. Esses tempos eu recomendei um single dele, Gaúcho, né? E eu não sabia que ia lançar um disco porque ele não avisou, ele só tinha soltado o single. E daí essa semana agora ele falou gente, vem um disco, e soltou um disco. E eu amei, porque é um disco de 31 minutos, super anos 80, assim, tem uma vibe, umas coisas que se conectam com a New Wave, tem umas outras batidas. Enfim, adorei demais, estou muito viciado, vou falar muito de Alex Anmanditer ainda, vou pedir para todos os festivais ficar mendigando, sim, eu e Flávia Durante nesse fandom de 3 pessoas no Brasil. Quem não ouviu, ouça, gente, também os visuais deles são sempre perfeitos. E, por última coisa, saiu o disco do Zopelar, Ritmo Freak, que eu já vinha também anunciando aqui com alguns singles. Ele saiu pelo selo Tartelé Records, que é um selo dinamarquês. O Zopelar, nos últimos anos, ele vinha trabalhando muito, né? Só que é interessante, cada disco anterior dele tinha meio que um universo onde ele mergulhava. Super. Então a gente tinha o Mensagem de 2021, que era uma coisa, e o Universo também de 2021, que era outra coisa. E a gente tinha o Charme de 2022, que conectava outros ritmos brasileiros e outros universos. E é interessante porque nesse novo ele vai para outras coisas, assim, é um mix de universos zopelarísticos, assim, coisas que, para quem conhece o trabalho dele, já existiam, mas que agora se misturam, assim. Eu gosto muito de Gabrielinha Boogie, que é uma coisa bem anos 80, tem Hotel Room, que é a faixa final, que é uma coisa meio fim de noite. Enfim, super legal. Saiu uma matéria com ele no Monkey Bus, feita pela Ana Laura Pádua, que tá super interessante. Ele fala um pouco sobre esse processo, vale ler lá também e vale ouvir Ritmo Freak do Zopelar. Enfim, vamos lá. Hein? Bastante. Isadora Almeida, o que trazes? Que trazes pra mim, preciso ouvir várias coisas aí dessas que você falou, hein? Eu só consegui ouvir o Silva com o novo álbum dele, Encantado. Uma deliciosa surpresa. Sei lá, pra mim calhou muito bem também, porque essa semana foi uma semana muito insana na minha vida, pesadíssima, muitas coisas. E o Encantado é um álbum que se propõe a ser em paz, e ele traz um pouco de encanto mesmo pra vida do ouvinte. Eu ouvi 3 vezes seguidas, assim, sabe? É um álbum que ele não quer ser grandioso, ele não se propõe ser ousado. Ele é super pé no chão e super condizente com esse momento que o Silva se encontra. Eu acho que tem essa coisa de, tipo, ele ter lançado já vários álbuns, já ter uma carreira consolidada, tá, e aí, o que vem agora? E, assim, eu gostei muito porque ele traz participações de gigantes, né? Marcos Valle, Arthur Verocai, Leci Brandão, Carminho, Jorge Drexler, Gabriele Leite, que eu não conhecia. Gente, e assim, não fica uma coisa de graça, sabe? Não é essa coisa de ficar só falando nome, tipo, nossa, o álbum tem várias participações. Não, tudo ali tem muito cuidado, nada fica exagerado. Eu achei um álbum que não tem excesso. Eu achei uma delícia, de verdade, assim. Eu achei muito gostoso. Pra mim, me fez muito bem ouvir esse álbum essa semana. É isso. Boa. E você, Nick Silva, o que trazes? Bom, como o Renan já falou, a gente tá gravando esse programa na sexta, então é o dia que saem as coisas. E eu não consegui ouvir nada exatamente novo, né, que saiu hoje. Mas enfim, eu tenho algumas dicasinhas de singles. O primeiro é uma banda chamada Horse Jumper of Love. Eles lançaram nessa semana... eu amo! Lançou coisa nova? Eles lançaram uma faixa chamada Wink, que é muito bom. Não é, amigo! Então, mas parece gerador de nomes de bandas dos anos 2000. Sim. Os meninos do Terno Rei adoram, eles que me mostraram. É uma coisa entre o shoegaze, emo, rock triste. É alguma coisa nesse caminho aí, e é muito bom. E serve como single do próximo disco deles, que vai chamar Disaster Trick. E vai ser lançado no dia 16 de agosto pelo selo Run for Cover. É bem legal, se você gosta de rockinho triste, até essa coisa bem Terno Rei mesmo, acho que você vai gostar. Minha próxima dica é um cara chamado Ginger Root. Ele é um cara que andou fazendo algum sucessinho aí no TikTok há um tempo atrás. E ele anunciou o próximo disco dele, que no caso é o terceiro. Ele vai ser chamado Shimbangumi. E vai ser lançado no dia 13 de setembro.
A primeira faixa desse disco chama No Problems e é um indie popzinho bem gostoso, assim, bem listening. Acho que se você gosta de coisinhas desse tipo, vai fundo que é bom. Minha última diquinha de single é a Clyro, que lançou hoje o Sexy to Someone. Também parte do próximo disco dela, que vai chamar Charm, e vai ser lançado no dia 12 de julho, pelo selo próprio, que eu nem sabia que ela tinha. Mas enfim, é bem gostosinha, assim, é bem old Clyro, sabe? Tipo, talvez coisa do primeiro disco dela. Que bom, que bom, que bom! O Jack Antonoff saiu de perto dela? Eu acho que ela não tá, não. Foi coproduzido Ai, pelo tomara. Leon Michaels, do Dap Que Kings. ótimo, sai de perto, Jack Antonoff. Tchau. E minha última diquinha de hoje é um disco que o nosso amigo Olga Mendonça tinha falado lá no Twitter, que falou que, tipo, que pena que essa mulher não sai da bolha e não sei o quê. Que é a Rhapsody, com Please Don't Cry. Disco de rap fudido. Ela é uma rapper da Carolina do Norte. E esse disco, apesar de, né, nesse programa a gente ter falado de discos pequenininhos e que se resolvem fácil, esse é um disco cheio de faixa, tem 1h05. Mistura rap com R&B, gospel, reggae, trap. Tipo, vai pra todos os cantos, mas tudo se paga no final, assim. E essa mulher rima de um jeito absurdo, assim, tipo... Tanto que ela é uma das poucas que, sei lá, participa do disco de 2015 do Kendrick Lamar, né? Que ele convida pouca gente. Então, enfim, fica aí o selo de aprovação do Kendrick Lamar pra ela. E é isso. Boa. Vamos então para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Vamos lá, começando o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso, Nick. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas que você tem que ouvir, enfim, ou assistir, ou olhar, ou sei lá. E não tem uma regra de tempo, pode ser de qualquer tempo. Entendi. O que você traz aí, tão liberto? Eu tenho dica de 2 episódios de podcast. O primeiro é o All Prime, número 17, que chama Música Gospel Chega ao Topo da Nova Geração. O All Prime tá com um podcast bem legal, que, enfim, ele reexamina matérias que eles lançaram nesse selo All Prime. Tem o José Roberto Toledo, que participava antigamente do Foro de Teresina, e eu amo ele. E aí, nesse episódio, ele conversa com o repórter Rodrigo Ortega sobre como a música gospel chegou nesse topo de geração, seguindo o mesmo modelo de música pop, música sertaneja e tudo mais. E é bem maluco, assim, tipo... É algo que eu, sinceramente, nunca tinha pensado, mas que esse episódio me pôs pra enxergar coisas diferentes, assim. Então, acho que vale a pena, se vocês gostam de música, mercado e tudo mais, tanto quanto a gente gosta aqui, acho que vale a pena ouvir esse episódio e refletir sobre o que eles chamaram de geração Jesus. Bem bom esse trocadilho. E minha última dica aqui é o Xadrez Verbal 378, que saiu na semana passada, em que eles falam sobre o Eurovision. É uma pegada bem mais política, né? O Xadrez Verbal é um podcast sobre política internacional. E eles têm esse enfoque, assim, tipo, é gigantesco também, vão durar horas essa discussão, mas é bem interessante, assim, sobre como política e música podem se juntar de uma forma bem interessante e como, sei lá, a política tá em coisas que a gente, teoricamente, não pensa. Então, e esse ano o Eurovision teve questões babado. Então, eles falam muito sobre o desse ano também, tipo... porque pra um lado tensões. É super, tipo, você não pode falar nada. Pro outro é tipo, fala o que você quiser aí, vamos nessa. Haste sua bandeira aqui na frente de todo mundo. Complicated. Pois é. E é isso, miga. Perfect. E você, Renan? Bom, o meu são algumas dicas que é para quem escuta o nosso podcast logo que ele sai, porque no dia de hoje que vocês estão ouvindo este episódio, está rolando a 23ª edição da Feira Cultural de Diversidade LGBTQIA+, no Memorial da América Latina aqui em São Paulo. No domingo vai ter
a Parada Internacional do Orgulho. E aí é interessante porque a feirinha já tem 23 anos e a feira é um espaço muito legal para quem não quer, tipo, a muvuca do domingo da parada, mas é aliado, é LGBTQIA+, quer celebrar, quer fazer alguma coisa. É um espaço que você pode ir gratuitamente. Tem várias banquinhas, então tem, tipo, loja de roupa, lojas de arte, institutos, ONGs, coisas reunidas. Então você pode conhecer vários projetos, você pode ajudar alguns projetos, você pode comprar coisas que você acha legal, você pode ir lá só fazer um lanche e passear. E geralmente tem apresentações também durante o dia. Então eu vou deixar o link aqui abaixo se você tiver interesse. Você pode conferir o que está rolando hoje, no dia 30 de maio, no Memorial da América Latina. Amanhã, no dia 31 de maio, acontece no Largo do Aroche a Marcha do Orgulho Trans de São Paulo. Então também é uma coisa que todo mundo pode participar, seja você trans ou você seja uma pessoa aliada. E aí será bem interessante que vão ter algumas apresentações musicais. Vai ter show da Jalu, da Majur e do Ilu Obadmin. Então é bem interessante. Começa a partir das 11 horas a concentração no Largo do Aroche. Vocês podem acompanhar as informações deles no @orgulhotrans. Além disso, para quem é mais da ferveção e quiser ir, no domingo tem a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, que acontece na Paulista. E esse ano está acontecendo um movimento, porque a parada desse ano tem o tema Basta de negligência e retrocesso no legislativo, vote consciente pelos direitos da população LGBT+. E aí as pessoas estão criando um movimento popular de ir de verde e amarelo para a Paulista e de reocupar a Paulista para a gente. Legal. Então, vista sua camisetinha, vista seu cropped, sua baby tee e apareça por lá. Coisa verde e amarelo. Inventa, a gente cria, a gente é criativo. É disso. E é isso, gente. Então aproveitem a parada. Eu fiz uma lista também lá no Twitter. Existem muitas coisas acontecendo na cidade durante esse feriado. Não só para pessoas LGBTQIA, mas para quem é nosso aliado e quer vivenciar essas experiências com a gente. Então tem muita festa, muito evento, muito encontro, muito movimento. Acho que esses movimentos são importantes em momentos de retrocesso como a gente vive. É sempre importante a gente reforçar a importância da nossa existência neste mundo. É isto. E vocês, Adora Almeida, qual é essa dica? Minha dica é um álbum que eu não ouvi mês passado. É o Chanel Beads, que o Kleber até comentou aqui. É um álbum que se chama Your Day Will Come. Gente, eu tô viciada nesse álbum. Saiu pela Jaguar. Eu acho, assim, tentando fazer uma leitura muito rápida para os ouvintes aqui, é uma mistura de Alex D com Prefab Sprout e um tiquinho de Enya. Então, assim, é uma maluquice muito boa, muito gostosa, muito etérea, muito vibes. E eu tô super, super, super fissurada. Acho que vai super estar no meu top 5 do final do ano, porque esse ano as coisas não têm me pegado tanto, mas esse albinho bateu forte aqui. Então, indico para o pessoal que também estava atrasado como eu, passa lá ouvir este álbum lindo. E a capa é maravilhosa, tá? Perfeito. Bom, a gente teve 2 comentarinhos lá no Spotify referente à nossa edição 301, como foi o C6 Fest 2024. A gente perguntou quais foram os shows favoritos das pessoas. A Vitória Antunes falou: Squid perfeito, coraçãozinho preto. Mas acho que os shows poderiam ter sido mais longos. Mas aí não dá porque, né, festival. E o Gabriel Barros falou: Black Pumas me surpreendeu muito. Eles tocam música. Amei ver Isadora curtindo Too Many DJs. E é isso. É isso, olha só, eu tô sendo vista. Cuidado, hein? Cuidado, hein, gente? Não posso me passar mais. Não posso me passar mais. Bom, é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Vocês me leem no Monkey Buzz, no Screen Yell. E vocês podem assinar a minha newsletter lá no Substack. É só procurar por Renan Guerra, é facinho. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. E é isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Você lê meus textos lá no Monkey Buzz. E não esqueça de seguir o nosso amigo Kleber Fak, que é @KleberFak. E ele também tem o sitezinho dele lá, o musicainstantânea.com.br. Veja as novidades musicais lá. E é isso.
Além disso, você pode seguir @podcastvfsm no Twitter, no Instagram. E se você gosta muito da gente, você pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Você ouve os nossos programas especiais muito antes. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores. Você assiste as nossas gravações. Você sabe de fofoquinhas e tudo mais. É isto. Um beijo, Fechamos, meus então. amigos. Fechamos. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.